O glaucoma é uma doença que, se não for tratada, pode causar a cegueira. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em 80% dos casos não apresenta sintoma. Não tem cura, mas tem tratamento. E este é o nosso tema de hoje no Viva Saúde. E a nossa convidada de hoje no Viva Saúde é a oftalmologista Aganeide Castilho Paletó. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. É uma doença que, como eu disse anteriormente, 80% dos casos não apresentam sintomas? Exatamente. É uma doença extremamente importante de ser discutida. Inclusive, agora há pouco, nós tivemos no dia 26 de maio, Dia Nacional do Glaucoma. E é importante enfatizar que a doença glaucomatosa acomete o nervo óptico, ou seja, as fibras nervosas, e pode levar à cegueira. Então, precisa da máxima divulgação para diagnóstico precoce. Então, esse é o conceito do glaucoma. O que é o glaucoma para as pessoas entenderem melhor? Porque muita gente é diagnosticado, mas não entende o que é a doença. O conceito de glaucoma é que é uma neuropatia óptica progressiva, ou seja, é uma doença que afeta as fibras nervosas, o nervo óptico, de forma progressiva e muitas vezes, na maioria das vezes, de forma silenciosa e assintomática. Exatamente, os pacientes eles nem percebem que têm glaucoma. Muitos deles só são diagnosticados já em casos avançados. Já com glaucoma avançado. Então, o que é preciso é ter uma divulgação continuada para que os pacientes tenham o diagnóstico precoce, porque a doença glaucomatosa ela pode sim levar à cegueira e é a principal causa de cegueira irreversível, é uma das principais causas de cegueira irreversível. Isso é o mais preocupante. Então, é por isso a necessidade, sempre de todos buscarem um oftalmologista periodicamente. Só o médico oftalmologista é capaz de diagnosticar a doença glaucomatosa. Ele está habilitado para isso, está capacitado para o diagnóstico precoce. É preciso que o paciente esteja realmente fazendo seu exame periodicamente e que seja avaliado o fundo do olho. A única forma de se definir a doença glaucomatosa não é só medindo a pressão ocular, mas sim avaliando o nervo óptico, que só se avalia através do exame de fundo de olho e outros exames complementares que o oftalmologista pode indicar de acordo com a necessidade do paciente. E aí, falando em glaucoma, a gente tem mais de um tipo, são 2 tipos, é isso? Quais são esses tipos e como eles se diferenciam? Nós temos na definição do glaucoma, na classificação do glaucoma, é importante que o oftalmologista ele realize um exame para definir se o glaucoma é de ângulo aberto ou fechado. Do ponto de vista da população, fica difícil da população entender o que é ângulo aberto e ângulo fechado. Mas para nós médicos oftalmologistas é interessante que se faça o exame gonioscópico, o exame da gonioscopia para definir qual tipo de glaucoma e então iniciar o tratamento de forma correta. O diagnóstico precoce é extremamente necessário. Nós temos então além dessa classificação, podemos ainda falar dos glaucomas congênitos, que são diagnosticados no recém-nascido, e ainda dos glaucomas secundários, que são os glaucomas que são causados por alguma outra, por exemplo, o corticóide, o uso de corticóide indiscriminadamente, o paciente se automedicando ou utilizando o corticóide de forma oral ou até de forma tópica, pode realmente desenvolver um glaucoma secundário. E além dessas causas, quais são as outras?
para os outros tipos de glaucoma? Na verdade, nós temos os fatores, podemos citar os fatores de risco para o paciente desenvolver glaucoma, né? Então, o principal fator de risco é o paciente hipertenso ocular, que é aquele paciente que tem acima de 21 milímetros de mercúrio de pressão intraocular. Então, esse é um dos principais fatores de risco, associado à hereditariedade, o histórico familiar, né? Se você tem um pai, uma mãe, um irmão que tem glaucoma, é mandatório o exame periódico para também o paciente ser investigado também sob o ponto de vista da possibilidade de ter glaucoma, porque o histórico familiar é um dos principais fatores de risco. Outro fator de risco importante é que o paciente da raça negra, ele tem maior chance de desenvolver glaucoma. Além de tudo, pacientes mais idosos e acima de 40 anos, o risco, né, para o aumenta. Acima de 40 anos, o risco aumenta. A senhora falou sobre pressão ocular, intraocular. O que leva essa pressão a elevar-se? No caso do glaucoma de ângulo fechado, que a gente falou há pouco, na verdade ocorre uma dificuldade, né, um impedimento na drenagem do líquido que preenche a parte anterior do olho. Esse líquido, o nome dele é humor aquoso. Então, do mesmo jeito que ele é produzido, ele tem de ser drenado. Então, quando se dificulta essa drenagem, quando a drenagem está dificultada, pelo fechamento do ângulo, pelo fechamento da malha que filtra, né, que faz a drenagem desse líquido, então a pressão se eleva e o paciente tem uma crise de glaucoma agudo. Agora, em relação ao glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma de maior incidência, então o aumento da pressão intraocular independe dos níveis. A gente não pode dizer que um paciente que tem glaucoma de ângulo aberto, ele vai ter exatamente o glaucoma só porque tem a pressão alta. Não, ele pode ter uma pressão considerada dentro dos níveis normais, mas que para ele ela é alta e causa dano no nervo óptico dele. Então, por exemplo, nós temos pacientes que têm 10, que é o limite mínimo de pressão intraocular, e mesmo assim ele pode desenvolver o glaucoma, né? É chamado de glaucoma de pressão normal. Então, é um diagnóstico que precisa ser devidamente feito pelo oftalmologista. Por isso que o Conselho Brasileiro bate nessa tecla de o paciente fazer periodicamente o exame ocular com o médico oftalmologista. O nosso tema de hoje no Viva Saúde é o glaucoma, uma doença que afeta milhares de brasileiros e que pode causar cegueira. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta falando sobre as formas de tratamento. Já no Viva Saúde.